Saudação, paz a todos. Com a publicação do ano jubilar pelo Santo Padre o Papa Francisco, nós estamos vivendo este tempo do jubileu. Aí tem a bula, Spes não confunde, e o nosso regional, o Regional Sul 2, propõe algumas catequeses, algum momento de partilha, de orientação para os fiéis na vivência da fé. E eu quero partilhar com vocês sobre a porta santa, porque Jesus se diz como sendo a porta, eu sou a porta. Eu quero iniciar essa catequese com o texto de São João, capítulo 10, versos 1 seguintes. Assim diz Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o pastor abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as que são suas, ele caminha à frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele porque não conhecem a voz do estranho. Tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus tornou a falar: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos virem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. E é sobre essa referência, sobre a porta, da porta santa, como nós acostumamos quando acontece o jubileu, é que eu quero partilhar um pouco com você. Jesus diz, se compara à porta, aonde o pastor ficava posicionado, olhando as suas ovelhas que passam, e ele faz esta comparação. Eu sou como este pastor que conhece as suas ovelhas, e as ovelhas o conhecem, e as ovelhas o conhecem pela sua voz. Então eu digo que esse Jesus, que se diz porta, convida os fiéis a fazer uma passagem para uma vida nova. É sobre isso que eu quero falar. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre a origem, como surgiu essa questão da porta na história da igreja. Bom, o conceito tem as suas raízes no século XV, na Basílica de São João de Latrão, é a Catedral de Roma, a Catedral do Papa. Segundo os liturgistas, o conceito poderia ter origem numa porta da Basílica mesmo, onde ela acolhia os peregrinos, os fugitivos, aqueles que dependiam de um apoio da igreja. Então tinha uma porta, dita-se uma porta secreta, uma porta escondida, onde pudesse acolher e proteger essas pessoas. Tanto que o Papa determinou que de um determinado momento fosse colocado um muro na frente da porta para escondê-la. Os liturgistas sugerem que a porta começou a adquirir um simbolismo espiritual, o que era para esconder e proteger os peregrinos, os fugitivos, agora tem uma dimensão espiritual. Esse significado espiritual foi consolidado na igreja, na Basílica Santa Maria di Colemaggio, de L'Aquila, na Itália. A Basílica foi construída em 1288 por vontade do Papa Celestino V, aonde começou a tradição de abrir a porta especial em determinado momento, por ocasião de um evento especial.
A partir dali, então, a partir do ano de 1300, o Papa Bonifácio VIII se inspirou para estabelecer também a ideia de uma porta para um jubileu. Desde então, a travessia da porta, atravessar a porta, toma um sentido novo, um jubileu, puramente espiritual, para que os fiéis, resumindo as condições, podem libertar-se do peso do pecado para iniciar uma vida nova. Então ela nasce para acolher os peregrinos, os fugitivos, para um sentido novo de acolher aqueles que entram agora na Basílica no sentido de um simbolismo novo. Mais do que um simbolismo, essa travessia da Porta Santa seja uma manifestação externa do verdadeiro significado que está a uma disposição interior. Os liturgistas dizem que passar pela porta é só a manifestação externa de algo que acontece internamente. Ao cruzar essa porta, o peregrino evoca o que diz no capítulo 10 do Evangelho de João, que li um pouquinho antes, quando Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo e poderá entrar e sair e encontrar pastagens. Essa referência do Evangelho de São João. Por isso, o Papa Francisco disse que a peregrinação à porta é um convite a cumprir uma passagem, uma Páscoa de renovação, e entrar naquela vida nova onde há um encontro com Cristo que a porta oferece. Então, mais do que o gesto simbólico de passar pela porta, é fazer uma Páscoa, o início de uma vida nova. E o Papa, então, nesta bula do Spes não confunde, deixa algumas portas como sinais, como símbolo, e convoca o mundo todo a fazer uma peregrinação. Agora, a porta tem um novo significado. Aquilo que era uma passagem por um espaço, agora é um convite para uma peregrinação. Portanto, do ponto de vista simbólico, a porta assume um significado especial. É o sinal característico, porque a meta é poder atravessá-la. A sua abertura pelo Papa constitui o início oficial do Ano Santo. Originalmente, havia apenas uma porta na Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral do Bispo de Roma, Catedral do Papa. Para peregrinar, que os peregrinos possam ir lá, que fizessem esse gesto de atravessá-la, outras basílicas romanas ofereceram também esta possibilidade. Então, o Papa, além daquilo que é a Catedral do Papa, São João de Latrão, ele possibilitou que fosse repetido esses gestos em outros lugares também. Ao atravessar o limiar da porta, o peregrino recorda o texto do Evangelho. A referência sempre é esse texto do Evangelho de São João, quando Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim terá segurança, terá alimento, será salvo. Né? Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Há de entrar e sair e encontrar a pastagem. O gesto exprime a decisão de seguir e deixar guiar por Jesus, que é o bom pastor. É o contexto do texto que nós lemos. Afinal, a porta é também uma passagem que leva ao interior da igreja, para a comunidade cristã. Não se trata apenas do esforço do sagrado,
ao qual se deve acender o respeito com comportamento, com vestiário adequado, mas é sinal de comunhão que liga o fiel a Cristo. É o lugar do encontro, do diálogo, da reconciliação e da paz, que espera a visita do peregrino, o espaço da igreja com a comunidade dos fiéis. Então, a porta é uma passagem para entrar numa comunidade. Em Roma, essa experiência adquire um significado especial, devido à referência à memória de São Pedro e São Paulo, que são os apóstolos, onde são as colunas da igreja, que funda, que nasce a igreja, e com os seus ensinamentos, são uma referência para a Igreja Universal. Aqui onde encontra o seu túmulo, dos mártires. Então, passar pela porta é ter uma inspiração para iniciar uma nova caminhada de fé, uma nova caminhada de vida. Nesta dinâmica de passar pela porta para fazer uma Páscoa, para entrar numa comunidade, para iniciar uma vida nova, o Papa propõe que também os fiéis, fazendo este exercício, poderão obter a indulgência jubilar, que é uma peregrinação piedosa. Então, aquilo que era uma passagem na porta, agora faz uma peregrinação piedosa. O Papa substitui a um lugar sagrado do jubileu, aí participando devotamente da Santa Missa, sempre que as normas litúrgicas podem proporcionar a celebração da Eucaristia. E em Roma, pelo menos uma das 4 basílicas papais, na igreja de São Pedro, no Vaticano, Santíssimo Salvador em Latrão, Santa Maria Maior em São Paulo, fora dos muros, e na Terra Santa, pelo menos uma das 3 basílicas do Santo Sepulcro em Jerusalém, da Natividade em Belém, da Anunciação em Nazaré. Agora, nas comunidades onde os bispos determinarem, os bispos podem marcar vários lugares, por exemplo, na Igreja Catedral, no santuário, alguns lugares que facilita para que os fiéis possam passar, fazer a peregrinação, passar pela porta e marcar o início de uma vida nova. Então, passar pela porta é fazer uma Páscoa e iniciar uma caminhada nova na comunidade aonde eu desejo participar. Deus te abençoe e desejo que você faça uma boa Páscoa e tenha um ano carregado da graça, da bênção de Deus, vivendo este ano jubilar.